Bom dia, Espírito Santo. Na tua presença nesta manhã, aqui estamos mais uma vez. Estamos aqui para buscar a tua face na beleza da tua santidade. E queremos te agradecer de todo o nosso coração. Gratidão é a palavra da nossa alma. Gratidão, Senhor, pelo ar que respiramos. Gratidão pelo dom da vida e por mais um dia de vida. E que este dia seja um dia repleto de bênçãos, milagres e de boas notícias. Guarda as nossas vidas debaixo da sombra das tuas asas. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bom dia para todos. A paz do Senhor Jesus. Vencedores e vencedoras. Ovelhas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste dia de bênçãos e milagres, eu quero trazer uma palavra do céu para o seu coração. Você que gosta de estudar a Bíblia, você que deseja entender a Bíblia Sagrada, assista por completo esta oração, pois Deus vai falar contigo através deste estudo, deste ensinamento bíblico sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquilo de mais precioso que podemos ter em nossas vidas. Por isso é necessário compreendermos o Espírito Santo e entendermos o Espírito Santo. Então, assista por completo este vídeo, esta live de oração, esta oração da manhã é muito importante para o seu crescimento espiritual. Não veja só pela metade, veja por completo. Cada palavra, cada versículo que será explicado nesta manhã vai fortalecer a tua fé, vai abençoar a tua vida espiritual e material. Porque somente através do Espírito Santo podemos receber o poder de Deus, os milagres de Deus. Milagres, dons, dádivas e virtudes vêm através do poder do Espírito Santo. Por isso precisamos aprender sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito da sabedoria, ou seja, a sabedoria que o Espírito Santo de Deus nos dá. Qual a importância da sabedoria? Você sabia que existem muitas pessoas que erram na vida, que se auto-prejudicam por falta da sabedoria? E o Espírito Santo tem sabedoria para nos dar. A sabedoria para agir com filhos, a sabedoria para agir com o esposo, a sabedoria para agir com a esposa, a sabedoria para agir com aqueles que te perseguem, te invejam e desejam o teu mal, a sabedoria para agir no trabalho, ou seja, a sabedoria é uma coluna poderosa e principal para uma vida abençoada. Vamos ler o texto bíblico? Eu vou colocar aqui na tela e nós vamos fazer a leitura dos textos bíblicos e eu tenho certeza que esta palavra vai edificar muito o seu coração. Eu vou colocar aqui na tela o texto que é o tema dessa série de estudos falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 5 nos diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Lembrando que esses 7 Espíritos de Deus representam 7 virtudes
que o Espírito Santo de Deus tem. E ele tem para nos conceder. E o verso de número 2 do capítulo 11 de Isaías nos fala sobre os 7 Espíritos de Deus. E repousará sobre ele, este ele é Jesus, e repousará sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. No primeiro dia falamos sobre o Espírito do Senhor. No segundo dia falamos sobre o Espírito de entendimento. E hoje vamos falar sobre o Espírito de sabedoria, ou seja, a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Repetindo, a verdadeira sabedoria vem do Espírito Santo. A sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. A sabedoria que eu estou me referindo não é a sabedoria humana, é a sabedoria divina. É a sabedoria do alto. E esta sabedoria direciona os nossos passos no dia a dia das nossas vidas. Esta sabedoria nos direciona para ser uma pessoa ainda melhor, uma pessoa ainda mais virtuosa, torna nosso brilho espiritual cresce por intermédio da sabedoria divina. E eu quero ler com você alguns textos bíblicos e trazer explicações sobre esses textos bíblicos que eu vou colocar aqui na tela, que fala sobre o poder da sabedoria. No segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 1, verso 7, Salomão pediu sabedoria. Nos diz assim: naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha só que glorioso isso. Deus se apresenta a Salomão e diz a Salomão: olha, peça o que você quiser, o que você deseja e eu vou te dar. Imagina comigo, Deus ele desce e se apresenta a você e diz: peça-me o que você quiser e eu te darei. Se Deus descesse agora, nesse exato momento, nesse exato instante, e ele dissesse a você: minha filha, meu filho, peça o que você quiser e eu te darei. O que você pediria para Deus? O que você apresentaria diante de Deus e iria pedir para Ele? Com certeza cada um teria um pedido diferente, mas olha só qual foi o pedido de Salomão. E diz assim, segundo o livro de Crônicas, capítulo 1, verso 7. Naquela noite Deus aparece a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Verso de número 8. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Salomão está dizendo para Deus que Deus foi bondoso com o pai dele, Davi, e agora Salomão está se tornando rei no lugar de Davi. Aí no verso de número 9, Salomão diz: agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Verso de número 10. Dá-me sabedoria e conhecimento. Olha só o pedido de Salomão. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo?
Verso 11, Deus disse a Salomão: já que este é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Verso 12, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Olha só que interessante. Deus se apresenta a Salomão, olha só. Deus se apresenta a Salomão e pergunta: pede o que você quiser e eu vou te dar. Salomão poderia pedir casamento, Salomão poderia pedir riqueza, ouro, prata. Salomão poderia pedir que os inimigos dele fossem vencidos por Deus. E olha só o que Deus fala para Salomão no verso 11. Deus ele faz um elogio. Deus elogia Salomão. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo de seu coração e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você haverá, de você terá. Olha só que impressionante. Salomão poderia pedir qualquer coisa material, mas Salomão resolveu pedir o quê? Sabedoria. E Deus gostou do pedido de Salomão. Deus gostou muito do pedido de Salomão, porque Salomão está pedindo algo espiritual. Salomão está pedindo uma sabedoria espiritual para liderar o povo. É como diz Mateus capítulo 6, verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pega essa chave aqui, ó. Essa chave de revelação bíblica para o teu coração. Quando o nosso maior desejo está nas coisas do céu, Deus nos dá as coisas da terra. Eu vou repetir mais uma vez. Quando o nosso maior desejo está nas coisas do céu, nas coisas de Deus, Deus nos dá de bônus as coisas também da terra. Por isso que Mateus capítulo 6, verso 33 nos diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas da terra vos serão acrescentadas. Então Salomão, diante dessa pergunta de Deus, pede o que você quiser e eu te darei, Salomão poderia pedir qualquer coisa material. Salomão poderia falar: Senhor, dai-me poder, riquezas, honras. Mas não. Salomão pede algo que não é material. Salomão pede algo espiritual. Então Salomão tinha que aproveitar aquela oportunidade, aquela chance, para pedir o que quiser. Aí Salomão vai e pede sabedoria. Salomão pede sabedoria e no final Deus diz: você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honras. Ou seja, se Salomão pedisse riqueza, bens e honras, ele não receberia sabedoria, e sem sabedoria ele faria colocar tudo a perder. Você já ouviu na notícia, nas manchetes de jornais, pessoas que ganharam na Mega Sena e perdeu tudo depois? Existem vários casos assim de pessoas que ficaram milionárias, ganharam fortunas e em pouco tempo perdeu tudo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem
as riquezas e não tem a sabedoria, ela perde tudo. Se a pessoa tem, isso serve para tudo na vida. Se a pessoa tem um bom casamento e essa pessoa não tem sabedoria, o casamento pode também ser destruído pela falta da sabedoria. Se a pessoa tem uma boa empresa, um bom negócio, boas finanças, se ela não tiver sabedoria, ela também vai colocar tudo a perder. Então Salomão compreendia que para ele ter tudo e poder administrar tudo e o povo, ele precisava da sabedoria para conduzir a vida dele. Você conhece alguém que já se deu muito mal na vida por causa de falta de sabedoria? Você conhece alguém que já se embaraçou financeiramente porque não teve sabedoria em administrar as finanças? Você conhece alguém assim? Que já se endividou porque não teve sabedoria em administrar o que ganha? Você conhece alguém que já passou por isso? Você conhece alguém que, por falta de sabedoria, já perdeu o esposo? Você conhece alguém que, por falta de sabedoria, já perdeu a esposa? A esposa desistiu dele, ou vice-versa? Casamentos que foram destruídos por falta de sabedoria? Você conhece alguém que já passou por isso? Existem muitas pessoas que, por falta de sabedoria, destrói família, destrói finanças, destrói a saúde, por falta de sabedoria. Então Salomão, ele foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente e pediu a única coisa que realmente ele precisava. E de bônus, Deus deu outras demais coisas, como acessório. Deus deu a Salomão riquezas, Deus deu a Salomão honras, e ele foi um homem muito virtuoso. E ainda falando sobre sabedoria, olha só, Provérbios 3, verso 18 nos diz: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Olha só que interessante. Provérbios capítulo 3, verso 18. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Ou seja, quem se apega à sabedoria será abençoado. Olha só que interessante. Tem muitas pessoas que não querem se apegar à sabedoria, quer fazer o contrário, quer se afastar da sabedoria. Por falta de sabedoria, tem pessoas que perdem boas amizades. Por falta de sabedoria, tem pessoas que perdem a confiança de quem não deveria perder. Então a sabedoria, ela é de extrema importância para o nosso crescimento, tanto espiritual como também terreno, tanto aqui na terra como nos céus. Então precisamos buscar a sabedoria. A sabedoria para lidar com questões difíceis da vida. A sabedoria para solucionar problemas. A sabedoria para resolver questões da vida. A sabedoria para responder perguntas. A sabedoria para se comportar em momentos especiais. A sabedoria para falar no momento certo, na hora certa. A sabedoria para ouvir. A sabedoria para agir diante de uma situação que você não sabe como agir. Você já se deparou com situações que você ficou assim: nossa, o que é que eu faço? Qual atitude eu tomo? O que é que eu falo? O que é que eu digo? Qual deve ser a minha reação? A sabedoria para aprender a dizer sim e não. Tem pessoas que não sabem dizer não. Tem pessoas que não sabem dizer não. Temos que ter a sabedoria para dizer não. E temos que ter a sabedoria para dizer sim, dizer o não e dizer o sim no momento certo.
E existem pessoas que, na pressão, diz sim. É pressionada e diz sim. É pressionado e diz sim. E acaba se prejudicando. Tantas pessoas, você conhece pessoas que são prejudicadas porque não sabe dizer não? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que não sabe dizer não e por esta razão acaba se prejudicando? E existem pessoas que não sabem também dizer sim. Então nós temos que ter o equilíbrio emocional na sabedoria de Deus para dizer sim na hora certa e não na hora certa. Não como precisa ser dito não, e sim no momento que precisa ser dito sim. E essa sabedoria Deus ele tem para nos dar. Deus deu para Salomão. Deus deu para Salomão e ele pode dar para todos nós, nos encher de sabedoria para podermos agir da maneira correta, no momento certo e da forma certa. E isso é muito importante para o nosso crescimento, tanto como ser humano, como também um ser espiritual. A sabedoria é muito importante. Vamos ler alguns textos bíblicos que falam sobre a sabedoria. Provérbios 4, verso 6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Olha só que texto bíblico lindo e poderoso. Provérbios 4, verso 6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Olha só que interessante, a sabedoria pode proteger uma pessoa. Como isso funciona? Uma pessoa que é sábia, ela sabe aonde pisa. Repetindo mais uma vez, uma pessoa que é sábia, ela sabe aonde pisa. Olha, naquele lugar eu não piso os meus pés. Por que eu não piso meus pés? Porque eu sei que se eu pisar os meus pés naquele lugar, pode ter desavença, pode ter alguma situação difícil. Tem pessoas ali que não gostam de mim. Eu não vou ficar à vontade, as pessoas não vão ficar à vontade. Essas pessoas que não gostam de mim sem razão. Simplesmente implicaram, olharam para mim e não gostaram de mim. Então, sabe de uma coisa? Eu não vou pisar lá. Ou às vezes a pessoa não pisa lá justamente para não causar, não acontecer nenhum tipo de intriga, nenhum tipo de contenda. Então quem é sábio sabe aonde pisa. Já aconteceu com alguém que você conhece, da pessoa ser teimosa, ir no lugar que não deveria ir e acabar sofrendo por isso? Já aconteceu com alguém que você conhece? Ou já aconteceu com você? De você ir no lugar e chegando nesse lugar, aconteceu coisas desagradáveis e você pensou, por que, meu Deus, eu vim para esse lugar? Já aconteceu com você? Ou você conhece alguém que já passou por essa situação? De ir em um lugar e depois se arrepender de ter ido? Ah, meu Deus do céu, porque eu vim para esse lugar? Eu poderia ter ficado em casa. Eu poderia ter ficado em casa descansando, eu resolvi vir para esse lugar e acabou a situação ficando desse jeito, uma situação desagradável. Ou seja, a sabedoria, ela nos guarda, certo? Eu não vou andar com essa pessoa porque essa pessoa pode me levar para o mau caminho. Olha a sabedoria guardando. Eu vou andar com aquela pessoa porque aquela pessoa é sábia e eu vou crescer junto com ela. Olha a sabedoria guardando a pessoa. Por isso que Provérbios, capítulo 4, verso 6, nos fala: não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ou seja, a sabedoria nos protege porque nós vamos saber aonde vamos pisar. Ame-a e ela cuidará de você. Ou seja, quando nós amamos a sabedoria cuida de nós. O grande problema desta humanidade
O grande problema de muitas pessoas é que elas não amam a sabedoria. Elas odeiam a sabedoria. Quando fala a palavra sabedoria, a pessoa foge de medo ou foge sem querer ouvir nada que fala a respeito de sabedoria. Muitas pessoas não querem aprender a ser sábias. Por isso que muita gente acaba quebrando a cara financeiramente, emocionalmente, fazendo escolhas erradas na vida. Por quê? Porque não quer buscar a presença de Deus, não quer buscar a presença do Espírito Santo, não quer buscar a sabedoria do Espírito Santo para conduzir as finanças, para conduzir o casamento, para conduzir os filhos, para conduzir a própria vida. Então tem muita gente fazendo tudo errado. Fazendo tudo errado e colocando a situação para piorar. Por quê? Falta de sabedoria. Tantas mulheres, tantos homens que por falta de sabedoria estão destruindo seus casamentos. Então a sabedoria é o ponto de partida da vitória. Então o texto bíblico diz de forma muito bem clara, Provérbios capítulo 4, verso 6, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Próximo versículo, Provérbios capítulo 10, verso 31, nos diz assim, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Olha só que versículo forte. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. O que significa isso? A boca do justo produz sabedoria, ou seja, a pessoa que é justa, a pessoa que anda na presença do Espírito Santo, quando abre a boca, não abre a boca para falar besteira, abre a boca para falar palavras de sabedoria. Se nós, eu, você, todos nós, se nós pudéssemos comer as nossas próprias palavras, as palavras que a gente diz no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a domingo, as palavras que saem da nossa boca no dia a dia, se nós pudéssemos comer as nossas próprias palavras, essas palavras seriam doces ou seriam amargas? Seriam palavras de sabedoria? Então, da nossa boca precisa sair palavras de sabedoria. Perceba o fofoqueiro. O fofoqueiro é língua perversa. Quem é a língua perversa? A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Alguns exemplos de língua perversa. Quem fofoca, língua perversa. Quem fala mal dos outros, língua perversa. Quem fala contra alguém por inveja, língua perversa. Quem levanta calúnias contra uma pessoa, língua perversa. E Deus está dizendo na sua palavra que a língua perversa será cortada. Mas a boca do justo produz sabedoria. Ou seja, quando nós abrimos a nossa boca para falar, o que deve sair da nossa boca tem que ser palavras de sabedoria, palavras que edificam, palavras que acrescentam, palavras que abençoam as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Todos nós, eu, você, todos nós, temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios, aquilo que nós falamos. Temos que falar com sabedoria. Vamos ler mais versículos bíblicos? Provérbios capítulo 24, verso 3, nos diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Olha só que texto bíblico maravilhoso. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Então, com sabedoria se edifica a casa.
É com a sabedoria que um lar é construído. Um outro texto muito importante que fala sobre sabedoria, eu vou colocar aqui na tela para juntos lermos, é em Provérbios 14, verso 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Repetindo, Provérbios 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eu preciso dizer para todas as mulheres e homens também que a sabedoria edifica o lar, edifica a família. Agora, por que Provérbios 14, 1 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos? Por que esse texto se refere à mulher? É claro, é evidente que o homem precisa também ter sabedoria dentro do lar. Ele precisa ser um bom esposo, ele precisa ser um bom pai, ele precisa também administrar bem a casa, a família. Ele precisa da sabedoria. Mas perceba que Provérbios 14 fala toda mulher sábia. Porque a mulher tem um poder especial dentro dela. Somente a mulher consegue ser mãe, consegue administrar uma casa, somente a mulher consegue carregar uma criança no ventre durante 9 meses. Eu quero dar aqui os meus parabéns para todas as mulheres que me escutam nesse instante. Parabéns para todas as mulheres. Sem vocês, mulheres, jamais nós conseguiríamos fazer alguma coisa. Porque todos nós viemos de uma mulher. E o trabalho que um pai tem é um grande trabalho, um trabalho importante, um trabalho de suma importância. Mas o trabalho da mulher como mãe é um trabalho ainda maior. Ela tem que carregar 9 meses a criança no ventre. As mães aí que estão me ouvindo sabem muito bem. Carregar uma criança 9 meses no ventre, ter as dores de parto. Nenhum homem passou ou passará por isso. E ela tem que amamentar aquela criança. Existem mães que têm que tomar conta da casa, têm que tomar conta do filho e ainda fazer tantas outras atividades. Por isso que eu digo parabéns para as mulheres. Vocês são de grande importância para todos nós. E todo o ser humano veio de uma mulher. Eu digo principalmente de uma mulher, porque para um ser humano existir, a participação do homem não é tão grandiosa como a participação da mulher. Então existe uma responsabilidade espiritual sobre as mulheres. Perceba que por mais difícil seja um homem, no fundo, a decisão acaba sendo também da mulher. Porque se a mulher chegar com jeito, com calma, ela consegue contornar a opinião do esposo. As mulheres entendem o que eu estou falando. Então vamos supor que o esposo, o marido, quer tomar uma decisão. Se a mulher usar todo o poder que ela tem, ela consegue convencer o esposo dela a mudar de decisão. É ou não é verdade? Então a mulher tem um poder diferenciado do homem. A mulher mais sensível, mais delicada, ela tem uma sensibilidade, ela consegue perceber as coisas, muitas das vezes primeiro do que o homem. Então por isso que a Bíblia fala, isso aqui é mais um elogio, tá? Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 14, 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola
a derruba com as suas mãos, com as próprias mãos. Olha só que texto forte e poderoso. Significa que a mulher que é sábia, ela edifica, mas a mulher que é tola, ela derruba. Deixa eu te perguntar, você conhece alguma mulher que por causa da tolice e das escolhas erradas, ela acabou destruindo a família dela? E vice-versa, existem homens também que por tolice e decisões erradas destruiu a própria família. Mas eu vou te contar uma coisa, quando a mulher é sábia, ela consegue contornar muitas coisas dentro do lar. Eu sei que tem que ter a participação dos dois, tanto do homem como da mulher, os dois em sabedoria para que a casa seja edificada. Mas a mulher, ela tem dentro dela um poder que o próprio Deus concedeu. Por isso que ela é capaz de carregar uma criança 9 meses no seu ventre. Por isso que ela é capaz de amamentar uma criança, porque isso é um poder que Deus deu às mulheres. E o texto nos mostra de forma clara que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então é necessário a sabedoria. É necessário a sabedoria na vida do homem e da mulher. Porque o homem também precisa ser sábio. Isso não é uma responsabilidade apenas da mulher. É também do homem. Eu vou mostrar um texto bíblico aqui que fala sobre o homem também. É Provérbios 21:20. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Ou seja, o homem insensato não sabe administrar os tesouros da sua casa. Por isso que tanto o homem como a mulher, dentro de uma família, precisam juntos com sabedoria conduzir o seu lar. Então a sabedoria é o princípio de muitas vitórias. Eu quero ler mais outros textos bíblicos, que está em Provérbios 15, verso 20. Agora vai para os filhos de plantão, você que está me ouvindo, você que é filho, mora com a sua mãe, mora com o seu pai, receba esse versículo aí, ó. Provérbios 15, verso 20. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Infelizmente, existem muitos filhos que estão desprezando a sua mãe, desprezando o seu pai. Por falta de sabedoria, acaba machucando os pais. O pai e a mãe diz, filho, não vai por ali. Aí teimoso vai e acaba complicando as coisas. Tantas mães estão chorando por causa de filhos que foram presos, filhos que entraram nas drogas, filhos que entraram na bebida, na prostituição. Tantas mães e pais estão derramando lágrimas, orando, intercedendo pelos seus filhos. E essa palavra é muito importante. Provérbios 15, verso 20. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Vamos ler mais outros textos que falam sobre sabedoria. Provérbios 13, 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Olha só que texto poderoso. Me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Você já ouviu essa frase? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Por isso que o texto diz aqui, Provérbios 13, 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre a aflição. Precisamos saber
com quem nós estamos andando. Será que essa amizade acrescenta sabedoria para você? Essa pessoa que você anda, que você conversa, você cresce em sabedoria, em conhecimento, em gratidão, em amor, em misericórdia. Essa pessoa te aproxima de Deus. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Próximo versículo, Provérbios 9, verso 8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Olha só que texto lindo. Quando você repreende, corrige uma pessoa que é tola, uma pessoa que é escarnecedora, que zomba, quando você corrige essa pessoa acaba te odiando. Mas quando você corrige o sábio, ele te ama. É incrível isso. Já aconteceu comigo, eu como pregador da palavra, eu já corrigi pessoas na palavra, na direção de Deus, e a pessoa não gostou da correção. E eu já corrigi pessoas que amaram a correção. Eu já corrigi pessoas na Bíblia, na palavra, trazendo a palavra de correção, e a pessoa disse: muito obrigado por essa palavra de correção na minha vida. E a pessoa foi lá, corrigiu o erro, e Deus abençoou ainda mais. E já teve casos de eu trazer uma palavra de correção, de direção, e a pessoa ficar sem querer ouvir, não gostar da palavra de correção, continuar praticando o erro e acabar se dando muito, muito mal. Então, falta de aviso não foi. Deus me usou para avisar a pessoa. Deus me usou para trazer o aviso espiritual para aquela pessoa. A pessoa não deu ouvidos, continuou seguindo o caminho errado e acabou se prejudicando. Então o texto bíblico diz, Provérbios 9, 8, não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. E é dessa forma mesmo. Você repreende a pessoa que não quer ouvir conselhos, ele vai te odiar, essa pessoa. Mas se você repreende o sábio, ele vai te amar e vai te dizer muito obrigado por essa palavra de correção. Próximo texto. Para concluirmos, Tiago capítulo 1, verso 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aí diz mais o texto, verso 6, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Olha só o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então a palavra do Senhor nos revela de forma muito bem clara que se existe alguém com falta de sabedoria, é só pedir para Deus que Deus, ele vai dar. Mas tem que pedir com fé. Olha só o que o texto diz, no verso de número 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, assim como o mar vai e volta por causa do vento, assim a pessoa que duvida. Uma hora crer, outra hora não crer. Ou seja, precisamos ter uma fé que seja firmada. E através desta fé, precisamos pedir de Deus a sabedoria. E nesta manhã, eu quero fazer uma oração especial por todos nós, para que o espírito de sabedoria,
a virtude da sabedoria venha sobre nós e que o Senhor venha conduzir os nossos passos, os nossos corações, as nossas emoções, para tomarmos as decisões com sabedoria, para sabermos dizer não e sim, no momento certo e na hora certa, para sabermos aonde vamos colocar os nossos pés. Vamos pedir a Deus a sabedoria para conduzir as nossas vidas. Então, nesta oração, vamos orar, interceder e clamar ao Senhor para que o Espírito de sabedoria venha sobre nós e que nós possamos, com sabedoria, vivermos em plena paz, prosperidade, a prosperidade verdadeira, porque a verdadeira prosperidade representa a paz de espírito. Prosperidade não é fortunas e fortunas de dinheiro, não. A prosperidade é paz de espírito. É as coisas estarem sob o controle. É você ter paz em seu coração, dormir em paz, estar em paz. E estar com as coisas no total controle, de forma organizada. Isto é prosperidade. E vamos orar para que o Espírito de sabedoria nos conduza em um caminho próspero e que todas as nossas ações sejam bem-sucedidas e que o Senhor venha brilhar cada dia mais e mais a sua luz sobre as nossas vidas. E que se existe alguma questão na sua vida precisando ser solucionada, que o Senhor te dê a sabedoria para que soluções venham a acontecer. Vamos orar neste momento? Coloca aí nos comentários o seu primeiro nome. Vou estar apresentando em oração para que Deus te visite com sabedoria. Se você deseja receber mais e mais sabedoria da parte de Deus, coloca o seu primeiro nome e digita: eu quero receber a sabedoria de Deus. Eu quero receber a sabedoria de Deus. Se você não puder digitar, simplesmente fale: eu quero receber a sabedoria de Deus na minha vida. Portanto, com um coração cheio de fé, nesse instante, oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também de toda a terra, nesta manhã de oração aqui estamos mais uma vez, para buscar a Tua face na beleza da Tua santidade. Queremos Te agradecer por esta palavra, porque esta palavra falou aos nossos corações sobre a importância da sabedoria no nosso dia a dia. E queremos, Senhor, que esta sabedoria venha inundar os nossos corações. Nós queremos a cada dia mais e mais crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Que o Senhor venha nos ajudar na jornada da vida. Eu apresento a cada nome que foi digitado aqui nos comentários, cada pessoa, cada ouvinte das orações, que o Senhor venha abençoar a cada coração, a cada vida. Eu apresento esta mulher, este homem que me escuta agora. Visita, Senhor, esta pessoa com o espírito da sabedoria, concedendo a sabedoria do alto para conduzir a vida. Deus, no nome de Jesus, através do poder da sabedoria, restaura os casamentos. Através do poder da sabedoria, restaura, Senhor, as vidas, as famílias, os filhos. Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria para a esposa, sabedoria para o esposo, sabedoria para os filhos. Deus, para a dona de casa, para o empresário, para a empresária, aqueles que têm um pequeno, médio ou grande comércio, que o Senhor dê sabedoria para administrar as finanças, sabedoria, Senhor, para administrar o lar, para conduzir com amor e com sabedoria. Eu te peço, ó Senhor, inunda os corações daqueles que me escutam nesse instante com sabedoria e discernimento do Teu Santo Espírito. Senhor, vem nos guardar
vem nos livrar, vem abençoar os nossos caminhos, e com muita fé e na certeza desta palavra, nós te pedimos, nos visita com o poder da sabedoria, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que com sabedoria nós possamos edificar o lar e que nós possamos crescer no poder da sabedoria do teu divino Espírito Santo. Espírito Santo da verdade, toma a direção, toma o controle, visita a mente, visita o coração, visita, Senhor Deus, o conhecimento. Visita, Senhor Deus, a cada pessoa agora, dando o conhecimento e a sabedoria do teu divino Espírito Santo, para que esta mulher e este homem que me escuta possa conduzir a vida em sabedoria e o teu nome seja glorificado. Glorificado em cada vitória e em cada conquista. Deus, nós te pedimos, ó Senhor, pois a tua palavra nos revela que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus e Deus dará. E nós te pedimos, Senhor, entrega-nos a sabedoria do teu divino Espírito Santo e que nós possamos conduzir as nossas vidas na direção e no poder do teu Santo Espírito. Nós oramos com fé, te pedimos com fé e na certeza absoluta da vitória te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e que o Espírito de sabedoria venha conduzir os teus passos e o teu coração todos os dias. Que o Senhor venha nos conduzir em todas as coisas. Um grande abraço no teu coração. Tenha um bom dia de muitas vitórias e de muitas conquistas. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.